Olá, eu sou o Marcos Valério XR, dia 19 de setembro de 2020. E no meu vídeo anterior, até aproveitar para explicar o que aconteceu. Eu comecei a fazer um vídeo cujo objetivo nem era exatamente falar sobre Lovecraft, mas era falar sobre a acusação de racismo contra Lovecraft e alguns outros autores. E essa nova cultura, né, de cancelar os outros, especialmente o passado histórico, pelo fato deles não terem as mesmas opiniões politicamente corretas e estupidificadas que se tem hoje, que uma massa tem hoje, e que acha que com essa ela tem direito de julgar todo o passado e medir toda a humanidade que já existiu segundo a sua própria bússola moral atual, da qual nem sequer eles são verdadeiramente os desenvolvedores. Eles são apenas massa que se comporta tal como massas do passado. A ideia era essa. Só que comecei a falar de Lovecraft, quis dar uma contextuação e acabei empolgando. E o vídeo ficou gigantesco, então eu tive que eliminar mais a metade do vídeo e falar só sobre Lovecraft, que é um assunto que eu acho fascinante, né? Inclusive no começo eu comecei a fazer aquela citação, queria até fazer de uma forma bem despojada, como se fosse eu mesmo que estava falando, para causar uma certa surpresa, e eu vi que não sou muito bem, acabou ficando uma citação mal citada. Mas tudo bem, tá lá, e hoje eu vou tentar desenvolver esse tema dessa acusação de racismo, especialmente de racismo contra personagens históricos passados. No caso do Lovecraft é especialmente mais simples de questionar, porque primeiro, porque ele não era muito diferente de qualquer representante da sua época. Ele, tal qual a maioria esmagadora da humanidade, tende a replicar o modo de pensar de seu próprio tempo, de seu próprio meio, e nem sequer era um expoente em especial. A grande parte dessa acusação vem de um brevíssimo poema bem curtinho, que ele escreveu ainda com 21, 22 anos, e que ele nunca publicou, aliás, nem assinou, aliás, é até questionável se esse poema realmente é dele. Isso antes dele se desenvolver realmente como escritor. Há depoimentos que, na verdade, ele até posteriormente reviu seus preconceitos, não à toa que ele também era uma espécie de antissemita, e depois casou com uma judia, inclusive teve amigos judeus no tempo que ele morou em Nova York. E de qualquer modo, isso não transparece na obra dele. Nos livros dele, tá, você pode pegar uma coisa aqui e ali que você pode implicar, mas não é uma coisa que se você percebe claramente nos escritos dele. Claro que tem lá um ou outro, por exemplo, num dos livros mais famosos, o chamado de Cthulhu. Aliás, a princípio falar Cthulhu tá errado, né? Mas é porque o nome seria impronunciável mesmo. Nesse livro, por exemplo, ele cita lá um grupo de pessoas que faziam culto ao Cthulhu, que são geralmente negros. Mas isso é nesse caso. Tem vários outros onde os grandes adoradores dessas entidades divinas, às vezes vistas como malignas, eram brancos. Então é fazer tempestade num copo d'água sobre uma questão que nem sequer é clara. E o pior, ainda que fosse mesmo, ainda que seja claro isso mesmo, meu amigo, será a questão da mentalidade do seu próprio tempo. Todo mundo achava isso. Naquela época, você pode falar claramente até num racismo benevolente. O que é? É aquelas pessoas que, partindo de um pressuposto racista, que é a superioridade de uma determinada raça sobre outras, ainda assim veem isso de uma forma não exatamente nociva contra essas pessoas, pelo menos não pretensamente tão nociva. Que é o exemplo, Allan Kardec. Allan Kardec, século XIX, começo XX também, ele, bem como todo o povo nessa época, ele tinha uma visão de clara superioridade dos brancos sobre negros. Mas sabe qual que era, o que ele dizia que deveria ser feito? Que exatamente por isso os brancos, sendo superiores, não deveriam escravizar, nem perseguir, nem prejudicar os negros. Pelo contrário, eles deviam ajudar, deviam ser benevolentes para ajudá-los a se aperfeiçoar, para que numa próxima encarnação eles viessem como brancos e ajudando na roda evolutiva. Era uma caridade, e isso era comum, extremamente comum. A maioria dos abolicionistas eram racistas. Eles acreditavam piamente na superioridade da raça branca
e uma série de outros, tinham uma série de outros preconceitos, e ainda assim achavam que a escravidão não deveria estar acontecendo, que eles deveriam ser libertados, deveriam ser bem tratados. Tal qual hoje, muitas pessoas estão se movimentando no sentido de proteção dos animais, evitar maus tratos aos animais, melhorar as condições de vida deles. Significa que é porque você acha que o animal é igual? Tem gente que acha isso mesmo, mas vamos ver, uma coisa não tem que puxar a outra. Nós podemos ter o pressuposto claro de que os adultos são superiores às crianças em todos os aspectos relevantes, e mesmo assim você tem uma postura de benevolência. Isso pode acontecer com relação a homens e mulheres, mas a mentalidade de hoje, desse tipo de antirracismo, é absolutamente incapaz de perceber essas nuances. Então ele joga tudo no mesmo saco, ele falsifica a leitura do passado, como se todo e qualquer tipo de pessoa que não compartilhasse da mesma visão de mundo que eles têm hoje, que ninguém compartilhava, toda e qualquer pessoa está jogada no mesmo saco de um racista absolutamente desprezível que tem que ser cancelado. Você vê o grau de arrogância e estupidez desse pessoal. Porque o que eu posso dizer e eu posso provar argumentativamente é que essa galera, essa mentalidade antirracista que tem hoje, essa galera que se movesse lá para aquele tempo, iam ser os racistas. Eles iam ser os promotores desses, todo esse tipo de preconceito, todo tipo de movimento de ódio. Por quê? Porque é o seguinte, as pessoas que naquela época pensavam assim, pensavam de acordo com a força dominante do seu tempo. E a força dominante do nosso tempo é essa. É esse progressismo atual, que já assumiu totalmente o controle. Não estou falando isso de forma negativa, não. Não tem ninguém hoje defendendo o racismo. Não tem ninguém hoje abertamente pegando a superioridade da raça branca, a não ser um outro marginal, literalmente no sentido à margem da sociedade. O racismo é crime, está claramente condenado na maioria das legislações do mundo. O indivíduo que cometer um ato minimamente parecido com o que se via antigamente vai preso por toda a força da lei. É um consenso não só legal, mas sim cultural em todos os níveis. É amplamente condenado pela totalidade das grandes empresas, dos bancos, das pequenas e médias, das pessoas, de todas as instituições. Essa mentalidade de condenação, de igualdade, essa mentalidade mais progressiva que a gente tem hoje, num sentido geral, ela é totalmente dominante, ela é totalmente massificada. Não é nenhum heroísmo, nenhum desafio ao status quo você fazer parte desse grupo. Pelo contrário, tem um ou outro maluco por aí que tomou atitude dessa. Aí o sujeito vai dizer, mas ainda existem os crimes de racismo. Não, peraí. Existe uma série de crimes que sempre existiram, sempre vão existir, e o fato desses crimes acontecerem é menos importante do que o fato deles serem condenados. Porque houve tempo que essas coisas aconteciam e não eram crimes, mas eram permitidos por lei. Estavam dentro do ordenamento jurídico. Então há uma diferença de qualidade absoluta nesse caso. Os criminosos sempre vão existir, nós não vamos erradicar isso. O mundo não vai ser perfeito. É coisa que a gente tem que aceitar esse fato. E o fato de determinadas coisas acontecerem não muda o fato de que a reação é cada vez maior. Você pega um crime qualquer de racismo, uma pessoa cometendo um crime efetivo mesmo, e joga o vídeo na internet, o cara tá ferrado, ele vai ser massacrado pela totalidade da opinião pública, porque isso é puro senso comum. E no entanto, o militante de hoje acha que ele dê essa postura de uma forma mais radical, o torna uma criatura à frente do seu tempo, como ele é puro e simples produto da massificação cultural de um conceito ideológico. Se você move esse pessoal para aquele tempo, eles iam absorver a massificação cultural e ideológica da sua época. Então eles iam ser os racistas, que iam sustentar essa mesma opinião com todas as fontes e dados científicos. Hoje por aí, eles estão aí não só nessa questão do racismo, mas todas as fontes e dados científicos para sustentar que não existe gênero, de que o sexo é uma coisa não binária, e ao mesmo tempo se contradizer totalmente, defendendo o fato que as pessoas têm direito a trocar de papéis de gênero enquanto o gênero não existe. Pois bem, o fato é que, claro que é um grau a mais dessa militância mais organizada com
o grau médio do cidadão comum, porque o cidadão comum já absorveu plenamente essa rejeição a todas essas posturas mais antiquadas, mais racionárias, mais estúpidas. Agora, ele também não dá esse passo para esse radicalismo, porque no fundo ele não tem esse problema de uma forma, a maioria deles, né, tão arraigada como frequentemente tem aquilo que o pessoal chama de uma burguesia culpada. É um tremendo um complexo de culpa. Aliás, culpa, entendam isso. Sentimento de culpa é uma força motriz da civilização ocidental, especialmente das classes mais altas. Frequentemente são pessoas que nutriram um determinado tipo de preconceito, tinham determinados problemas internos, se deram conta desse problema, procuraram superá-los, mas eles nunca conseguiram resolver isso de uma forma plena. Então eles ficam agarrados numa culpa. Por exemplo, o indivíduo que praticou uma série de coisas extremamente reprováveis e só conseguiu parar de praticá-las quando ingressou numa religião, uma religião bem radical, o que vai tornar um dos mais apegados defensores dessa nova mentalidade. Ele vai ser mais radical do que a média. Por quê? Porque no fundo é uma luta contra si mesmo. Ele precisa eliminar dentro de si um problema que ele tem. Então, quando ele abraça essa causa, ele começa a projetar nos outros aquela mesma coisa que ele odeia em si mesmo. Por isso ele é tão radical. A pessoa que, por outro lado, não tem isso, que é porque não tem mesmo, ou talvez porque também não tenha se dado conta, não tenha se conscientizado disso, mas ela não ter isso, ela não consegue ter essa mesma força motriz de autoculpabilidade, ela não consegue ter esse mesmo radicalismo. E aí o que acontece? A pessoa que tem vai partir para agredir ela porque ela não reage da mesma forma. Eu falando do cidadão que nunca nutriu um verdadeiro sentimento racial contra alguém, que pelo contrário está lá, de repente faz até uma piada, mas é totalmente inserido naquele contexto, não tem nada em especial contra. Aí chega um indivíduo e reprova nele um modo, uma piada que ele faz, ou alguma coisa que ele faz, ou qualquer coisa assim, totalmente inconsciente, e aí se coloca num grau de superioridade moral, combatendo o racismo, de uma pessoa que não tem esse racismo, enquanto ela tem ele em alto grau. E por ter esse problema dentro de si e não ser capaz de tratá-lo devidamente, ela, em vez de admitir que tem um problema e resolver tratá-lo de uma forma mais profunda, realmente aperfeiçoando a si próprio, não, ela entra nesse trauma, absorve esse trauma, utiliza esse trauma de uma forma para escamotear o seu problema, e em vez de melhorar, se coloca num pedestal de superioridade moral que ela não tem, quando deveria ser ao contrário. E com esse quadro mental perturbado, ela vai partir para cima dos outros, em vez de trabalhar sobre si mesma, vai tentar destruir no outro o problema que ela tem dentro de si. Isso acontece muitíssimo também no caso da homofobia. Homofobia, que aliás é um termo péssimo, ela deveria até fazer um vídeo sobre isso, que a homofobia, originalmente, o conceito, quando surgiu o movimento na década de 60, ele dizia exatamente o fato de você ter medo de você ser um homossexual. Você sentir, o cara sentir impulsos homossexuais em si e ficar com medo disso. Só que aí tende a evoluir para condutas contra homossexuais. Por quê? Porque o indivíduo tenta matar no outro algo que ele deveria estar combatendo em si mesmo. Ele não é que ele odeia o homossexual por ele se manifesta, mas quando ele vê uma manifestação de homossexualidade, aquilo desperta um desejo nele. Então ele odeia esse desejo em si mesmo. Aí, e como ele não é capaz de lidar com isso de uma forma saudável, ele vai e tenta destruir o homossexual. Aí existe sistema de projeção. Por isso que o termo homofobia pode ser aplicado sim para esses crimes de origem homofóbica, legitimando uma acusação que muitos conservadores fazem, que em grande parte isso é a homofobia, é a homossexualidade enrustida. É muito parecido, o mecanismo é muito parecido. E aí você vê a grande tragédia. É um indivíduo que está numa situação mais precária em termos psicológicos, em termos interiores, em termos morais, e em vez de se tratar, ele se coloca num pedestal, foge desse combate interno para lutá-lo inutilmente do mundo do lado de fora, promovendo toda a sorte de escalada que pode gerar até situações muito piores. Isso é o que está acontecendo nesse surto psicossocial, psicótico social que nós estamos tendo com esse Black Lives Matter, essa aberração, uma coisa capitaneada
por uma elite branca para sabotar qualquer esperança real de aperfeiçoamento de relações raciais. Pegando os Estados Unidos, eles tiveram movimentos muito fortes de emancipação de raça. Eles tiveram Malcolm X, com seus exageros, eles tiveram Martin Luther King, tiveram os Panteras Negras, eram movimentos orgânicos de pessoas que lutaram pelas suas próprias causas. E hoje aqueles infelizes têm um monte de movimentos ideológicos propagados por uma elite branca para sabotar o funcionamento da sua própria sociedade, instigar um processo de autodestruição geral, cuja primeira vítima é a mentalidade do infeliz que prega esse tipo de doutrina, e gera verdadeiros surtos psicóticos, ao ponto de fazer a galera resolver sair de casa em plena pandemia para fazer essa movimentação. E essa praga ainda repercute aqui, quando a gente tem aí assassinatos de pessoas negras, inclusive pela polícia, crimes perfeitamente classificáveis como crimes de racismo. Tá todo mundo aí vendo isso toda semana. Aí morre um americano e o infeliz pega e faz um movimento aqui também, em plena pandemia. E eu avisei que esse negócio ia dar merda. Tem os meus vídeos aí dizendo que essas manifestações são uma porcaria. Essas manifestações vão, na melhor das hipóteses, não ter efeito algum, ou na pior pode até aumentar o apoio a Bolsonaro. Não deu outra. Aí eu falei. Eu não sou nenhum gênio, apenas não sou um imbecil que já percebi como é que funciona esse mecanismo. E aí tá esse quebra-pau lá nos Estados Unidos agora, e aí? Isso vai parar onde? Quem tá ganhando realmente com isso? É até difícil saber quem vai levar melhor, se vai ser o Biden ou o Trump nessa história toda. Mas veja só, um bando de acéfalos obedecendo um comando ideológico que eles não compreendem, obedecendo um manipulador de massas e explorando um sentimento que é puro senso comum, pura massificação, o tempo dele hoje exponenciado, se considera moralmente superior a pessoas de outras épocas que, de uma certa forma, agiam mais ou menos da mesma forma. Por isso que eu digo, esse pessoal mais radical do antirracismo de hoje, se mudasse de época, eles iam ser os racistas do passado. E, no entanto, ficam aí se colocando, exigindo de outras pessoas posturas que, se fossem possíveis, seriam de um grau, praticamente de um grau de santidade, de um grau de heroísmo absolutamente à frente de seu tempo. Estou no carro da empresa agora. Mas se você quiser observar algumas coisas muito interessantes a respeito desse racismo, dessa mentalidade dessa época mais antiga, principalmente aproveitando o gancho de Lovecraft, eu digo, você não encontra muita coisa em Lovecraft, até porque a temática principal dele é justamente a inferioridade da raça humana perante outras raças mais avançadas. Mas você vai ver coisas muito interessantes, por exemplo, em Edgar Allan Poe. Tem um conto dele, não lembro o nome agora, que tem umas cenas muito curiosas. Uma cena onde, por exemplo, tem um nobre lá com um escravo, né, mandando o escravo fazer coisa e xingando e brigando com o escravo, e o escravo lá reclamando. Aí, se você pega uma cena dessa, a cena é extremamente racista, mas é puro senso comum na época. Você pode observar isso em várias mentalidades. Júlio Verne, por exemplo. Júlio Verne sempre tem um personagem que é um nobre e tem um empregado extremamente fiel que, para todos os efeitos, age como se fosse um escravo. Em alguns casos, de fato, é. Você vai notar isso em 20.000 Léguas Submarinas. Você vai notar isso no Viagem ao Centro da Terra, com o Arnold Saknussemm, né? No Volta ao Mundo em 80 Dias. É basicamente um patrão e seu servo lá viajando o mundo. Em alguns casos é muito interessante. Na Ilha Misteriosa. A Ilha Misteriosa é uma história onde você tem 5 refugiados da Guerra Civil Americana que fogem num balão e acabam pegando uma corrente de ar inusitada e vão parar numa ilha desconhecida. E desses 5, um deles é um negro, né, que era ex-escravo. E quando eles chegam lá para sobreviver, de uma certa forma meio que replica o padrão de organização social que já tinha. Então esse negro fica em condições mais, assim, um pouco mais subalternas mesmo. E tem uma frase lá completamente hilária, porque eles encontram lá um orangotango. Não sei como é que foi parar esse orangotango nessa ilha, nem lembro agora. E o cara chega a dizer que o companheiro negro deles e o orangotango se entendem perfeitamente. Você vê a ideia da mentalidade.
não há uma malevolência contra esse personagem, mas é a mentalidade da época. Em Júlio Verne. Pra ser sincero, agora não sei se tem certeza se isso é na Ilha Misteriosa, se de repente foi na Ilha do Tesouro, do Swift. Não, é na Ilha Misteriosa sim. Você vai notar isso em muitos dessa literatura antiga, coisas que não estão. Você não vê uma malevolência, mas o pessoal deixa escapar muito desses preconceitos de época. Isso é normal, eles refletem uma mentalidade do seu tempo. Você vê isso em H.G. Wells, você vê isso em Jonathan Swift. Nem é bom entrar muito nisso, porque quando eu começo a falar em literatura, especialmente fantástica, ficção científica dessa época, eu empolgo, eu acabo não falando de outra coisa, até porque eu li essas por tudo. Uma das coisas que uma literatura que mais me fascina é justamente século XIX, comecinho do XX, assim, literatura fantástica, isso é muito interessante. E te permite ter uma noção muito clara da realidade, da mentalidade da época, justamente porque ao flertar com o fantástico, com a especulação científica de outros níveis, você vai notar que eles frequentemente estão fazendo considerações sobre a própria espécie humana. Então eles deixam escapar determinados vieses que ao mesmo tempo tem uma autocrítica num determinado ponto, às vezes até uma autocrítica à frente do seu próprio tempo, mas ao mesmo tempo também eles têm umas ingenuidades. Então você percebe muita coisa interessante lendo isso, inclusive na literatura feminista que começou a surgir na época também. Tem um livro interessantíssimo, Passage to Midora, onde um grupo de pessoas viaja para o centro da Terra, e dentro do centro da Terra existe uma civilização ginocrática, né? É um livro pouco conhecido, até nunca teve tradução para português, e é fascinante. Diferente, por exemplo, do Herland, da Charlotte Perkins Gilman, mais ou menos da mesma época também, que é uma visita de 3 nobres, acho que são ingleses, que vão parar numa área da Terra onde tem um reino só de mulheres, que se reproduzem por partenogênese. E já tem essa sacada feminista, mas tem também uma reflexão super interessante sobre... Vale muito a pena você pesquisar esse tipo de literatura dessa época, porque você aprende muita coisa sobre o que eles projetavam para o futuro, sobre o que eles entendiam que seria o futuro, muitas coisas visionárias para a época. O famoso Admirável Mundo Novo o Huxley, e é extremamente visionário. Ele percebeu muitas coisas assim que vieram de fato a se concretizar no futuro. E desgraçadamente, para essa galera boçal aí da atualidade, todo esse pessoal não merece ser lido, porque toda a totalidade da espécie humana não pensa igual os imbecis pensam agora. Então assim, eles julgam todo mundo. De uma certa forma cai um pouco naquele cronocentrismo que eu falei, mas fazendo até uma ressalva também, porque por não ter feito primeiro o vídeo de Complexo de Paraíso Perdido, eu temo que esse meu vídeo sobre cronocentrismo possa ter gerado um mal entendido, porque o problema do cronocentrismo não é nem tanto o fato de você considerar só a época superior exatamente, mas o fato de você considerar um momento especial do tempo onde vai haver uma grande restauração. Geralmente uma percepção religiosa, ou seja, é um momento especial não só ou porque você está no ápice da humanidade, que até não seria esse caso. Esse pessoal progressista, eles frequentemente acreditam num progresso futuro constante, o que necessariamente faz com que todas as pessoas que vivem hoje são completos imbecis, canalhas, racistas, machistas, seja lá o que for, se for comparados com as do futuro. Já na mentalidade cronocêntrica, por achar que vive uma época toda especial, ou talvez que ele seja um legítimo herdeiro dessa época muito especial, também é muito comum. É o pessoal que, por estar apegado a uma outra época e achá-la superior, também tem essa mentalidade cronocêntrica, acaba replicando comportamentos parecidos. Na verdade, o cronocentrismo não tem que ser necessariamente o cronocentrismo presente. Basta que ele elenque um tempo em especial qualquer e ele se sinta conectado com esse tempo, né? Mas para você ver como que essa postura é deletéria. No caso do Brasil, infalível, vão querer cancelar Monteiro Lobato, né, claro. E é curioso, né, porque muitas pessoas dessa época antiga já tinham posicionamentos ideologicamente mais próximos
Por exemplo, H.G. Wells era socialista, se tornou um socialista. O próprio Lovecraft, no final da vida, virou socialista, quando se deparou com uma série de situações da vida dele, né? E você vai ver isso muito frequentemente. Mas infelizmente, o grau de corrupção mental, cognitiva e moral que esses movimentos ideológicos que nós estamos tendo hoje é tal que eles destroem qualquer capacidade de percepção dos fatos como eles devem ser lidos, fazendo com que o indivíduo eleve o seu distúrbio cognitivo ou moral ao status de santidade com o qual ele julga toda a humanidade, toda a história. Essa é a grande tragédia, esse é o grande horror. Eu ia até fazer essa brincadeira, um horror Lovecraftiano nesse nível, né? Mas eu sou o Marcos Aurélio XR. Hoje é o dia 19 de setembro de 2020. Muito obrigado por sua atenção.